A China concluiu exercícios militares no Estreito de Taiwan e isso mostra a tensão vem se agravando a cada dia. E não é só tensão entre China e Taiwan, não, gente. A gente está falando de uma tensão entre China e Estados Unidos, porque os Estados Unidos reagiu, já estava reagindo e reagiu mais ainda. E esse exercício militar ele não foi fácil, não. Ele não foi algo simples, não. Foi pesadíssimo e com uma intenção. Vamos lá entender o que está acontecendo. Vou puxar aqui a imagem. Os exercícios militares foram feitos nessa região aqui. Vamos lá, nessa região aqui. O que a gente tem aqui para mostrar? Ela anunciou que concluiu seus exercícios militares no Estreito de Taiwan e ela descreveu como um alerta severo contra a independência da ilha. Vocês sabem que Taiwan tem uma política de independência da ilha. Na verdade, ele já se autodeclara independente, mas não há nada assinado, não há uma declaração de paz entre China e Taiwan. Já expliquei em outros momentos isso para vocês. Acho que é importante destacar isso agora, para quem está chegando agora no vídeo. A gente tinha a China, Taiwan, a Ilha Formosa, sempre pertenceu ao território chinês. Nas dinastias chinesas, Taiwan pertencia ao território chinês. Então, por exemplo, a grande última dinastia, que é a dinastia Qing, que terminou entre 1911 e 1912, terminou depois de uma guerra civil que aconteceu na China. A ilha ficou lá. Só que aí a China foi invadida por Japão, foi invadida pelo Japão naquele período entre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e nesse processo depois, tanto comunistas quanto nacionalistas se juntaram para expulsar o Japão da região, para expulsar o Japão sai derrotado, coincide com a Segunda Guerra Mundial, que é muito importante, e depois desse processo, os comunistas, liderados por Mao Zedong, eles conseguem vencer os nacionalistas, que eram liderados por Chiang Kai-shek. E aí, nesse contexto, os nacionalistas eles vão para Taiwan. E eles se autodeclaram um governo em Taiwan. Só que eles também declaram autogoverno em Taiwan e falam que, definem que a China comunista ela não é legítima. Enquanto que a China diz que Taiwan pertence à China porque sempre pertenceu. É uma questão territorial que sempre pertenceu desde tempos de dinastias dos imperadores chineses. Então, assim, vamos fazer só um recorte aqui que acho que é interessante, não definindo, acho que é importante, não definindo como exatamente igual, tá? Porque são contextos diferentes, mas eu faço isso para a gente entender o que está acontecendo. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, você não tinha necessariamente uma unidade territorial. Então, por isso que naquele contexto, Dom Pedro I, ele parte para tentar convencer as províncias brasileiras, falando a grosso modo aqui, a participarem desse processo de independência, a participarem dessa construção de Brasil. Então, porque não se pensava naquele período de que a independência do Brasil seria independência só, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que as províncias aceitaram porque você não tinha uma unidade, certo? Na construção do período colonial você não tinha uma unidade. Na China, até 1911, você tinha essa unidade, por mais que você tenha uma diversidade cultural na China, porque era tudo pertencente a um governo. A maior parte do que a gente conhece da China hoje pertencia às dinastias, às três grandes dinastias, na verdade as duas últimas, e a última principalmente a dinastia Qing. E aí, nesse contexto, o que você tem da China não é independência em relação a outro país. Quando você tem uma guerra civil na China, você tem a queda do império, né? A queda dos imperadores chineses. Mas a China continua. Então, nessa concepção, se a China continua, por que um pedaço do território chinês não vai pertencer à China? Sendo que, historicamente, já era território chinês e era ocupado por chineses há muito tempo, inclusive, né? Por chineses que iam para a Ilha Formosa, Taiwan, inclusive para tirar o seu próprio sustento dentro do contexto da dinastia Qing. Compreenderam? Então a China diz, considera Taiwan, que na verdade é uma província rebelde à concepção territorial que quer independência. Certo? Então a China luta contra a independência de Taiwan porque Taiwan pertence à China, é território chinês. Essa é a concepção que eu quero trazer para vocês. E aí,
fizeram esses exercícios militares lá, que foram definidos como alerta severo contra a independência da ilha. O que nós temos aqui? O objetivo era fazer uma simulação de bloqueio à ilha, certo? Então é bloquear a ilha. Ponto importante aqui. Opa, o que mudou aqui? Fez alguma coisa aqui. Opa, o que deu isso aqui? Espera aí, a lupa. Vamos lá. Foram 21 navios de guerra, isso foi o que Taiwan definiu e passou para a imprensa, tá? 21 navios de guerra, 4 navios de guarda costeira, 71 aviões e mísseis de longo alcance que estavam sendo testados, saindo de território continental e jogados aqui no estreito, tá? Lançados do continente. Então é uma forma de demonstração de poderio, mas isso não foi feito também do nada. Por quê? Vamos lá. O Peter Hegseth, que é o chefe de defesa dos Estados Unidos, ele está na Ásia, inclusive, né, foi para o Japão, inclusive, e nessas visitas na Ásia, os Estados Unidos eles sempre fazem lá suas provocações. Os Estados Unidos, importante, reconhecem a China como a China, tá? Reconhecem a China como país único, tá bom? Só que não deixa de ter relações e os governos dos Estados Unidos geralmente apoiam o processo de independência de Taiwan, tá? Eles apoiam, têm relações comerciais, econômicas com Taiwan. Essas relações elas são ainda maiores durante o governo de Donald Trump, por quê? Por conta dessa guerra comercial que o Trump está fazendo, que os Estados Unidos faz há um tempo com a China, que aumentou agora com Donald Trump, e que da China vem recursos para a fabricação de condutores e semicondutores para os Estados Unidos. Mas tendo essa guerra comercial com a China, os Estados Unidos procura em Taiwan o que geralmente ele tem com a China. Aumentar em Taiwan, que ele já tem essa relação comercial com Taiwan, mas potencializar ainda mais, já que aqui ele está perdendo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui que é importante de se destacar? Ele chegou lá em visita à Ásia, ele prometeu que ele vai conter qualquer ação militar da China contra Taiwan. Quer dizer, ele fala que a China não vai fazer nenhum tipo de ataque, nada em Taiwan. Isso é um grande risco, e eu explico por quê. Porque na concepção chinesa, e essa é a real, isso mexe com a soberania da China. Porque se Taiwan pertence à China, se os Estados Unidos interferir, é guerra China contra os Estados Unidos. Compreenderam? Eu sempre falo isso para vocês. A China ela não se envolve em uma guerra desde 1978. Desde a guerra sino-vietnamita. Desde uma guerra que teve depois da guerra do Vietnã. Ela não se envolve militarmente em uma guerra. Mas se ela tiver que se envolver em uma guerra, seria por alguma nação estrangeira tentar entrar no seu próprio território. E se Taiwan é território chinês, a China entraria em conflito. Compreenderam? Mais do que isso. Isso foi dito antes, tá? Essas palavras do Peter Hegseth foram feitas antes, o que justificou a ação militar da China no Estreito de Taiwan. Agora, a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, certo? Que tem altas declarações também extremamente preconceituosas. É o pensamento do Donald Trump e principalmente do Vance, né? Ela disse que a força não deve ser utilizada contra Taiwan. Assim, aí é aquela famosa contradição que a gente pode dar 200 mil exemplos aqui, se a gente quiser. A gente pode ficar aqui até amanhã dando exemplos disso. Né? Não pode usar a força contra Taiwan, mas os Estados Unidos, se ele quiser, ele usa a força contra qualquer nação. Está ameaçando tomar o Canadá, está ameaçando tomar a Groenlândia, está ameaçando pegar parte da Ucrânia, está ameaçando tomar o mundo inteiro. Mas assim, os outros não podem. Então, se a gente ficar dando exemplo aqui, a gente vai achar inúmeros exemplos ao longo, da história do século XX, século XXI já. Tá? Então, assim, vocês já sabem, né? Vocês já sabem do que se trata. Então, tá aí para vocês. É uma questão tensa, definitivamente é uma questão bem tensa do que está acontecendo.
E se tiver qualquer exercício militar, movimento dos Estados Unidos ou qualquer outra nação na região do Estreito de Taiwan, a China, ela se coloca como uma potência militar que vai defender o território, defender o seu próprio território. Então, esse é o grande perigo. A gente já teve esses momentos de tensão durante muito tempo, mas essa tensão está muito grande essa semana, tá? Especificamente, ainda mais porque o Donald Trump está anunciando tarifa para tudo quanto é lado. Daqui a pouco vou sair vídeo, estou só esperando as tarifas saírem. E ele já declarou que ele não quer saber de China, não quer saber de União Europeia, não quer saber de nada. Mas o que for dar lucro para ele, ele quer, né? Então tá aí o vídeo para vocês. Desculpem a voz. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. É muito importante os comentários de vocês, né? E é isso. Sem ofensas, tá? Tô aqui de olho em vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!